Oi, gente! Boa tarde. Vou fazer uma breve introdução, como em todas as nossas lives. Então, a Marina, ela é CEO da Jangada, que é uma agência do Rio de Janeiro de marketing digital, que tem no cast diversos artistas do mainstream, como Adriana Calcanhoto, Gilberto Gil, Daniel Boaventura, recentemente entrou a Cláudia Leite e também órgãos como a UBC, além de projetos que eles fazem pontuais, como o lançamento do álbum Kisses, da Anitta. Teve outro lançamento muito legal. O filme Eduardo e Mônica, da música da Legião Urbana. Além disso, a Marina atua no mercado digital já há 10 anos, responsável pela comunicação de vários desses artistas há bastante tempo. É palestrante de vários painéis de eventos de comunicação. Enfim, ela tem uma bagagem muito legal, tem muito para nos ensinar. Eu vou adicionar ela aqui na live para ela se apresentar e para a gente iniciar o nosso assunto, que é a importância do planejamento de marketing digital para artistas. E... E aí? Como estamos? Bem, você? Tudo bem? Ainda bem que deu Muito tempo. frio aí? Tá bastante frio, deu uma queda grande na temperatura, porque no final de semana fez 30 graus e hoje acho que tá uns 10. Nossa, 10 é tipo roupa de esquiar aqui no Rio, né? Imagino. Eu vi que estava uma temperatura bem boa, um dia bem bonito hoje no Rio de Tá, Janeiro. bem bonito. Invejei, não vou negar. Ó, já vou pedindo desculpa porque meu celular, a bateria estava acabando, precisei botar para carregar, não consigo usar o fone. Então, Desculpada. talvez tenham os ruídos externos. Alô, Não tem Alexandre, problema. vamos lá. Primeiro, Então, agradecer o eu fiz uma convite. breve apresentação tua, assim, bem Uhum. breve, e falei um pouco do teu trabalho e de como a gente se conheceu. Eu estava falando disso quando eu te adicionei, que foi naquele evento da BMI, que eu, inclusive, adorei, aproveitei todos os painéis. E eu lembro que quando tu começou a falar, eu fiquei olhando, gente, tem uma pessoa que faz tudo que eu faço já há anos, que legal. E foi isso que eu fiquei pensando na hora. Então, tipo, é inegável que eu sou muito sua fã, eu adoro o teu Ah, que trabalho, eu acompanho maravilha. tudo que tu faz. Então, eu tô muito feliz de ter aqui, muito obrigada por ter aceitado esse convite. E o espaço é teu. Maravilha. Pois é, assim, eu admiro muito quem empreende nessa área de marketing digital que muda o tempo todo e música que é também um mar de um universo de possibilidades, enfim. Então, também admiro seu trabalho porque eu acho que, enfim, empreender não é para fracos. E, enfim, agradecer o convite. Acho que você já me apresentou o suficiente. Tem a Jangada há 5 anos e os clientes são basicamente esses. Eu gosto de falar que a gente também trabalha com um artista independente, porque às vezes a pessoa chega e acha, poxa, ela trabalha com o Gil, com a Cláudia Leite, e o que ela fizer com Uhum. esses artistas eu não vou poder aplicar, porque eu ainda não estou nesse nível. Então, gosto de falar que eu adoro trabalhar com artista independente no sentido antigo, né? Porque hoje com as distribuidoras digitais, muitos artistas do mainstream são. O Gil é independente, ele não é de nenhuma major, enfim. Uhum. Então, mais independente no sentido antigo. Bom, o nosso assunto, que é o planejamento, eu já vou começar te perguntando como que tu descreve esse processo, assim, do planejamento, quais são os passos principais, o que que não pode faltar. Enfim, é um passeio do início ao fim. Claro que é um assunto super complexo, mas um passeio entre o planejamento quando se vai lançar um produto, ou uma música, um single, um EP, enfim, daquele artista. Tá. Quando a gente começa, né, o nosso negócio, quando a gente está aprendendo ainda, principalmente quando eu comecei, eu não tinha oportunidade de. Não existiam cursos Ai, gente, encrencou. Deixa eu engatar. Analisantes. Então, assim, você vai aprendendo muito no dia a dia, né? E a gente acabava trabalhando no automático. O que tem para hoje? Isso, vai isso. E aos poucos o planejamento foi
se tornando cada vez mais necessário, ainda mais quando o marketing digital deixou de ser uma opção e passou a ser uma obrigação, né, para quem é artista. Infelizmente, tem que estar presente no ambiente digital e tem que estar olhando para isso. Principalmente Então, agora, né, em função da pandemia, nossa, agora que... então, eu não sei, você provavelmente o trabalho triplicou, né? E, Uhum. mas aí eu fui percebendo a importância do planejamento. Antes a gente podia fechar um cliente, bem no comecinho, a gente podia fechar um cliente que estava lançando alguma coisa daqui a uma semana. A gente fazia ali um esboço ali de planejamento e seguia. Hoje não. Hoje a gente já fecha, todo o contrato que a gente fecha, a gente precisa de 3 semanas de antecedência à ativação dos canais. Então, se o cliente chega para mim hoje, se um artista chega para mim hoje, falando, Marina, olha, sexta-feira que vem eu vou lançar meu primeiro single, porque acontece, você deve saber disso. Já dá vontade de morrer nessa hora. Sexta-feira que vem eu vou lançar meu primeiro... Esses dias eu recebi uma artista que mora em Portugal e estava querendo lançar um single e depois um EP no final de agosto, e eu já falei, olha, me dói dizer isso, porque eu gostei da música, gostei do trabalho, mas eu não consigo fazer nada eficiente, nada relevante em termos de planejamento em uma semana, em 2 semanas, até porque eu tenho todo o fluxo da jangada, né? Hoje são 15 clientes, eu acho. Então, não tem como eu abrir mão de tudo para resolver isso em uma semana. Ainda que esse prazo também prejudica vários outros processos que não tem possibilidade de acontecer em uma semana, né? Exatamente. Não é, mesmo que tu conseguisse largar os teus 15 clientes da jangada e focar só nisso, tem coisas que são impossíveis de acontecer em uma semana, não dá? Exatamente. Até, né, hoje a gente tem uma equipe de 11 pessoas trabalhando, mas assim, é justamente o que você falou, a gente tem a distribuição. Eu falei, quem vai distribuir por onde? Não sei, tô escolhendo ainda. Eu falei, então, olha, já vou te avisando que distribuidora normalmente pede pelo menos 2 semanas para o pitching. Então, você tem que ter tudo pronto, capa, fonograma masterizado, ISRC, tudo resolvido para poder cadastrar. Você cadastra os fonogramas dos seus artistas na distribuidora? Então, sabe mais do que eu até, porque esse serviço eu só faço para um cliente nosso. Eu faço o cadastro no órgão, tipo na UBC, na Abramos, e depois faço o envio lá pela agregadora com todos os cadastros necessários. Faço as duas coisas, porque a maioria dos artistas chega sem o ISRC. E aquele ISRC gerado pela agregadora, ele não é o válido, né? Então não adianta. Total. Então, enfim, o planejamento eu preciso pelo menos de 2 semanas, talvez até dê para encurtar aí em uma semana, dependendo do caso. Porque é isso, a gente precisa, dentro desse planejamento, o que a gente faz na jangada? A gente primeiro estuda o cliente. Olha, Marcos Hermes, meu fã, imagina. Fotógrafo de primeiríssima qualidade, meu fã. Não tenho nem roupa para você ser meu fã, Marcos. Então, a primeira coisa que a gente faz é estudar o cliente, estudar o que ele tem para nos dizer. Muito cliente chega sem ter o que me dizer, inclusive, que eu acho que também... Eu procuro ser muito honesta com quem chega lá na jangada. Se a pessoa ainda não está no momento de contratar uma agência, às vezes a pessoa não sabe nem quem ela quer representar, sabe? Quem ela quer ser como artista, um planejamento financeiro a médio e longo prazo, não tem nada e já quer contratar uma agência. E aí eu falo, olha, primeiro organiza a sua vida macro, né? E a gente vai ser uma parte importante, sim, desse trabalho, mas primeiro procura entender o que é uma vez um cliente chegou para mim e eu falei, quem você distribui por onde? A pessoa falou, pela UBC. Acho que não, acho difícil. Algo errado não está certo. Mas, enfim, voltando para o nosso processo de planejamento, a gente primeiro estuda o cliente, estuda a persona, quem é o público-alvo, o que ele já tem lançado, aquilo representa ele ainda, ou vai ser um novo lançamento com um novo direcionamento, um novo público-alvo.
estuda os próximos lançamentos, ouve, estuda o cronograma que o cliente já traz, às vezes, né? Ele já sabe o que vai acontecer. Olha, vou lançar 3 singles, depois eu vou lançar um disco de 10 músicas. A gente até, às vezes, entra para... será que como é o seu primeiro, não vale a pena você lançar um EP de cara para te apresentar? E aí, depois destrinchar em singles com uma segunda parte do EP, enfim, isso às vezes a gente entra, mas é legal que o cliente já tenha alguma coisa estruturada para a gente entender. Sim, até para saber quais são os objetivos dele, né? Com aquele trabalho que ele gravou, enfim. Exatamente, esse era um outro ponto fundamental para nossa fase de planejamento, que é entender o objetivo e entender meta. Né? Se o cliente não souber uma meta, a gente cria. Mas, meu objetivo é ter uma relevância dentro de um gênero X nessa região. Tá, então isso é um objetivo. Mas a nossa meta, que vai exemplificar esse objetivo, tem que ser meta SMART, né? Que eu até falo na minha apresentação do dia. Específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então, qual meta eu posso sintetizar esse objetivo? O objetivo é esse que eu falei, então a meta vai ser ter tantos ouvintes, tantos seguidores no Spotify ou na Deezer, agora todas as plataformas, eu acho, eu não lembro agora se a Tidal tem que ver com os supervisores, mas Amazon Music, Deezer, Spotify, YouTube, tem o YouTube Studio que é cheio de... Sensacional. Nossa, agora tem também os insights da sua música fora do seu canal, né? Eu acho incrível isso. Excelente. Eles estão o tempo todo incrementando a ferramenta de análise de dados. Mas, enfim, voltando. A meta, então, vai ser ter tantas pessoas, aumentar em 50% o meu volume de ouvintes mensais no Spotify dentro dessa região. Até o dia tal. Tem que ser temporal. Tem que ter um prazo para aquilo acontecer. Nem que essa meta não aconteça, você tem um direcionamento. E aí, com esse direcionamento, você consegue ter muito mais clareza do que você vai ou não vai fazer. Então, Mari, meu objetivo é esse. Mari, o artista recebeu um convite para gravar um episódio de um programa lá em não sei onde, num lugar que não é o nosso foco. Não, desculpa, esse convite vai gerar custo, vai gerar gasto de tempo do artista. Isso não é o nosso foco agora, agradece, vamos deixar a porta aberta, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas a gente vai focar aqui em quem conversa com o nosso público-alvo. Quem vai isso é bem válido, principalmente para os artistas independentes, porque, em geral, o orçamento desses artistas é muito pequeno. Exatamente. Então, a gente acaba recebendo aquele valor e criando todo esse planejamento com base no valor, porque não adianta a gente criar coisas mirabolantes que depois não vão conseguir ser aplicadas por falta de grana, né? E aí, receber um convite desse, por exemplo, às vezes vai usar uma parte desse orçamento que já estava destinado para outra coisa. E às vezes o artista, ele vê, poxa, eu recebi a oportunidade de alguém muito incrível produzir meu clipe. Ele cobra caro, mas ele é muito incrível. Tá, mas a gente não sabe nem se o clipe é relevante para a sua estratégia agora. Você vai gastar toda a verba que a gente tinha para impulsionamento ou para uma campanha com micro-influenciadores, enfim, diversas coisas que a gente poderia usar essa verba com um asset que não é... Às vezes o artista tem uma coisa visual que é forte, que é uma força, né? A análise SWOT ali. A parte visual é super importante, é super relevante, faz parte da visão do artista, tudo bem. Mas, às vezes não, às vezes ele não tem nenhum apego, nenhum desdobramento, nenhuma identidade muito incrível e explorável, e ele está lá gastando dinheiro com um clipe porque fulano disse que é incrível e o profissional é incrível e tudo mais. Então... até para ajudar nesse planejamento financeiro do artista, que é justamente o que você falou. O artista independente, a gente fala que a internet chegou para democratizar a música, né? Agora você não precisa de um figurão da indústria para você poder fazer sucesso. Mas ela chegou para democratizar a música. Então, assim, ao mesmo tempo, todo mundo... Veja bem.
A mesma frase quer dizer duas coisas diferentes. Então, você tem que se destacar de um mar de gente que antes não tinha possibilidade, assim como talvez você não tivesse. E aí, Aí tá, e o grande desafio, né, do artista que não está no midstream ainda é justamente se destacar desse mar de outros artistas. Como ele vai fazer isso? Tendo um público-alvo claro, tendo um objetivo claro. Porque, assim, a gente vive na era da abundância de conteúdo, né? Enquanto a gente está falando aqui, eu tenho um barulho ali na janela que, infelizmente, vocês estão ouvindo porque eu estou sem fone, porque eu estou carregando o celular, como eu já falei. A gente tem a TV passando o jogo do PSG, que virou aí de última hora, e tem alguém entrando, tem o computador aqui aberto, colocando mensagem. Então, a gente precisa prender a atenção das pessoas. Para prender a atenção, a gente tem que ter um direcionamento claro de com quem a gente está falando. A gente tem que ser muito relevante para alguém. A gente não precisa ser relevante para todo mundo, até porque é impossível. Não vai acontecer. Spoiler, alerta spoiler. Não. Mas quer complementar com alguma coisa? Enfim. Não, eu acho, eu tô lembrando da conversa que tu teve no Festival de Inverno Online, aquele trecho daquela conversa com o Busabi e o Jax, que vocês falaram exatamente disso. Eu até postei um trechinho que cara, não adianta querer aparecer para todo mundo, não vai acontecer. Tem que focar no público que tu deseja que consuma o teu produto ou que já consome o teu produto. Tem que escolher. Não dá para querer, vai anunciar para quem? Para o Brasil. Quiçá para o mundo. Exatamente. E é isso, você não está excluindo outras pessoas de engajarem com você, só está sendo muito relevante para o seu público-alvo. Tem um texto que eu sempre esqueço o nome do autor, que é um absurdo, porque é um texto que eu falo em todas as minhas falas. Eu tenho ele aqui, Kevin Kelly. Isso, Kevin Kelly. Se chama Thousand True Fans, 1000 fãs verdadeiros. Que eu acho que a gente não precisa ir tão longe, mas às vezes 1000 fãs já é uma realidade para muito artista que está preocupado em ter 100 mil seguidores. Com ter 10 mil para colocar link no story. E aí compra seguidor que eu fico pra morrer, ou qualquer outra forma fake de conseguir seguidores, é a pior coisa que você pode fazer. Existe uma ferramenta no Facebook. Obrigada por dizer isso. Gratidão. Porque eu falo tanto. Não mandem áudios de WhatsApp e não comprem seguidores. Podem mandar áudio às vezes. Mas, de 10 segundos. Não pode ser um podcast. Mas o Facebook tem uma ferramenta parceira deles, que se chama CrowdTangle, que é super legal, tem uns insights muito bacanas. Eles, aos poucos, estão abrindo o acesso ao CrowdTangle para mais profissionais. Mas, para você ter uma noção, o CrowdTangle considera a taxa de engajamento de um post ou de um perfil engajamento sobre número de seguidores. Não é sobre alcance, não é sobre nada. Então, quando você está... Tenso, hein? Tenso. E quando você está aumentando o seu denominador, você está diminuindo a sua taxa. Você aumente o seu... Eu sou péssima em matemática, mas isso eu consigo entender. Então, não aumente o seu denominador, a não ser que seja o aumento proporcional de engajamento com o seguidor. Enfim. E aí... voltando aqui um pouco para a parte de planejamento, a gente faz o estudo do artista, a gente faz um benchmark, né? Entende o que outros artistas daquele perfil alcançaram, quais ações eles fizeram para alcançar determinados resultados. O benchmark tem que ter muito cuidado também, porque às vezes o artista fala, eu quero fazer igual esse artista aqui que fez um conceito super bacana para o lançamento dele, e aí quando você vai ver o lançamento, flopou. Mas o Instagram tá bonitinho, o feed tá lindo. Opa, quase você caiu. Sim, mas e aí qual era o objetivo, né? Exatamente. Era ter um Instagram lindo? Você quer ter um Instagram lindo no seu próximo lançamento? A gente pode focar no Instagram lindo no seu próximo lançamento. Vai ser essa a sua meta? Ter um Instagram maneiro? Não vai. Provavelmente a sua meta vai ser atrelada ao seu lançamento, à sua música, né? Claro. Então, assim, esse estudo de bench, né, de outros perfis, outras estratégias, também é super legal da gente fazer e trabalhar. Tô te mudando aqui. E estudar o cronograma e os desdobramentos possíveis desse cronograma. Então,
Tá, a gente tem um lançamento de um EP daqui a 2 meses. O que é que pode sair desse lançamento do EP? Qual é a história do EP? O que ele conta? A composição é do artista ou é a composição de terceiros? Se for de terceiros, esses compositores são pessoas bacanas para participarem da campanha, né? Quem são os multiplicadores envolvidos no projeto? Banda, o produtor lá caro que você, no final das contas, quis gastar para produzir o clipe? Vamos puxar ele para... Isso é outra coisa super importante. Quando você planeja, você consegue enxergar com mais clareza os possíveis desdobramentos do investimento que você fizer. Então, você não... o Vitor Fius é um excelente diretor. Ele que dirigiu o clipe do Gilberto Gil, Ok. Incrível. Então, eu posso ter gastado todo o meu dinheiro lá com o Vitor para dirigir meu clipe, e aí acabou ali. Gastei, pronto. Quando, na verdade, eu poderia falar, Vitor, cara, você sabe, eu sou independente, estou contratando você, mas eu queria aproveitar, então, você podia cortar uns trechos de 7 segundos e um pouco para a gente entrar no Canvas do Spotify? Você podia também entregar esses outros formatos para eu envelopar o meu Facebook, para eu botar, enfim, no feed, no dia do pré-save, enfim. Então, você já consegue, planejando, você consegue enxergar todos esses desdobramentos possíveis dos seus orçamentos, seus investimentos, e também pensar em desdobramentos, né? Então, se eu vou fazer um clipe, eu posso ter um ator bacana que ganhe também ao participar de um clipe, de alguma forma, além... então, posso chamar esse ator para meu storytelling, né? Para uma live ao vivo, para postar sobre o meu clipe no perfil dele. Usa a sua rede de contatos, né? Eu acho que isso é muito importante, assim. Às vezes a pessoa espera, lancei, as pessoas vão postar. Quando poderiam ter separado um trechinho, mandado para uma lista de transmissão. De pessoas que realmente têm interesse em participar. Eu acho que tem que tomar muito cuidado com lista de transmissão também. Eu estou em um monte que eu fico... Não devia estar aqui, mas também não tenho... Enfim, intimidade com a pessoa para pedir para ela me tirar, sabe? Então, tem que tomar cuidado para também não se tornar uma pessoa inconveniente. Mas, sim, porque ao invés de divulgar o teu trabalho, tu vira um chato. Vira um chato. Mandando coisa para quem não tá afim. Exatamente. Acaba criando um efeito inverso. Contrário, exatamente. E aí quando você, por exemplo, eu tenho uma lista de transmissão que eu fiz para a live do Gil. De pessoas que eu sei que... A live do Gil é mais fácil, porque eu acho que toda a minha... É quase unânime, né? Mas, assim, essa rede, ela não é a mesma lista de transmissão que eu vou mandar o último lançamento do Gil, porque é outro nível de envolvimento, de interesse. Von Kilzer, da label da Warner Music, também incrível, niteroiense, que nem eu. Uma galera muito bacana entrando aqui. E, enfim, estudar esses parceiros, os parceiros comerciais, os parceiros, também parceiros de vida. Agora é papai, que tá com tempo para entrar na live, hein? Quem te viu, quem te vê. Mundo da música gente, Mundo da Música, vão lá, tá cheio de coisa interessante. É o primeiro portal, eu acho, me corrijam se eu estiver errado, primeiro portal especializado no mercado. Que fala do mercado da música. Eu sou colunista lá. Eu sou bem fã deles, eu posto com bastante frequência, assim, as colunas e os posts que eles fazem, é muito rico o material que eles publicam, vale a pena acompanhar. Sim, super. Outro parceiro super importante nessa fase de planejamento é a distribuidora. Se você tiver um contrato de distribuição que envolva o atendimento, né? A gente sabe que existem distribuidoras self-service, tudo bem. Chega muito artista reclamando, porque ninguém me atende, mas você contratou isso, né? Então, o formato, né? Recentemente eu publiquei um vídeo falando exatamente disso. Citei algumas das mais conhecidas, falei exatamente isso, que os formatos são diferentes e eu peso muito. Depois eu gravei outro vídeo, tô me repetindo na importância de pesquisar sobre a distribuidora, saber quais são os formatos, saber como que eles repassam os royalties depois, porque uma parcela fica para eles, quais são os serviços que eles oferecem. Então, é muito importante, porque depois, quando chegar lá na frente, tu quer um serviço que tu não contratou.
Exatamente. Porque tu não pesquisou sobre. Então, é super importante essa pesquisa antes de escolher por qual distribuidora tu vai lançar o teu material, né? Perfeito, exatamente. Eu bato muito nessa tecla também. O Léo Morel, né, que participou do Giro comigo, ele entrou falava aqui na live. Entrou, pois é, doutor. Ele falava um pouco sobre as diferenças de cada distribuidora disponíveis no mercado. E assim, gente, falem com amigos de vocês. Às vezes o amigo do lado já teve uma experiência ruim com determinado distribuidor e você tá lá, me indicaram repetindo nela, né? Cuidado, porque a distribuidora é o ponto final ali da sua música antes dela ir para o mundo. Então, uma boa distribuidora pode fazer muita diferença, sim, no seu lançamento. E também construam relação com a sua distribuidora. Eu acho que se ela for uma distribuidora que tiver atendimento, né? Uhum. Eu também acho um desperdício de tempo enfim, você ficar pulando de distribuidora para distribuidora. Eu acho que, escolheu. Gostou do formato? Segue ali. Poxa, outra distribuidora me procurou oferecendo alguma coisa. Ou eu fiquei sabendo que tem outra distribuidora legal também. Poxa, mas você já tem uma história com essa já te conhece um pouquinho, sabe? Sabe quem você é, sabe o seu cronograma ali. E traz essa distribuidora. Se tiver atendimento, traz ela para o seu planejamento. Claro. Então, pessoal, planejei. E também aproveita, porque não é. Mesmo as que têm atendimento, mesmo as que têm um atendimento premium, tem curadoria para você entrar, elas não têm atendimento todo mês. Então, assim, pessoal, olha, planejei aqui meu ano inteiro, meu final do ano todo. 2020 até dezembro. Podem sentar comigo para a gente bater o que eu tenho planejado, vocês me trazerem insights, eu lanço na sexta, lanço na quinta, enfim. E prazos também, se eu quero lançar até o final de Exatamente. dezembro, até quando eu preciso passar para vocês as informações de pitch, etc. Porque é a distribuidora que vai te dar esses prazos, né? Sim. Beijo, Bruno. Exatamente. E assim, e às vezes a distribuidora vai te falar, vai ter em algum lugar falando que o mínimo é 2 semanas. Mas uma coisa super importante dos artistas entenderem é que o processo do pitching, né? O pitching começa, ele tem o automático ali, que às vezes é um preenchimento de planilha, enfim, explicando o que é o produto. E ele tem o pitching, as reuniões semanais das distribuidoras com as plataformas. Então, se você se cadastra seu produto com 4 semanas de antecedência, você tem ali 4 reuniões semanais que a sua distribuidora pode falar com o editor. Olha, tem esse artista aqui que tem tudo a ver com isso que você está me falando. Eu acho que ele cabe bem nesse momento. Enfim, a história da música é legal, etc., sabe? Teve um case de uma distribuidora que, enfim, eu sou muito próxima de muitas distribuidoras. E uma dessas me falou uma vez que tinha um artista lá com eles que trabalhava música instrumental, que mal tinha playlist no Spotify, por exemplo, o segmento daquela pessoa, e que ele estava já pronto, com o produto pronto, com 2 meses, 3 meses de antecedência, e ele cadastrou lá, fez o pitch em inglês. Isso é uma coisa que, há um tempo atrás, eu fui num workshop do Spotify, lá no Escuta as Minas, no estúdio deles lá em São Paulo, que eles criaram para esse projeto. E eles falaram, às vezes, se fizer sentido, faz o pitching da sua música em inglês. Porque aí ela vai estar chegando... a Renata é uma das minhas super parceiras da Altafonte, queridaça e super competente, muito competente. Então, assim, voltando, esse artista fez o pitching dele em inglês, era uma música instrumental, então universal, de certa forma, e ele entrou numa playlist da Escandinávia. Uma playlist... Imagina. Dinamarquesa, enfim, não lembro qual era a nacionalidade. E por quê? Porque ele fez esse pitching com tanta antecedência que os editores que estavam pesquisando produtos do mundo, enfim, encontraram a dele e puxaram, e aí ele cresceu lá, enfim. Acho que não era o objetivo dele, né, crescer na Escandinávia, mas... deu um resultado legal, Um resultado o Gabriel perguntou aqui nos comentários como que faz o pitch para as playlists editoriais.
Gabriel, tem dois formatos. Tem esse que a Marina está falando, que é através da distribuidora. Então, quando tu procura a tua distribuidora, tu tem que contratar o serviço que inclui o atendimento para poder solicitar que eles façam essa parte do pitch. E aí é para todas as plataformas, ou pode ser só para uma, se o teu foco for esse. Ou tu pode fazer por si. Só que para isso não pode ser o teu primeiro lançamento. Porque tem que ser a partir do segundo, porque para conseguir reivindicar o perfil no Spotify, por exemplo, para ter acesso lá à plataforma tu precisa já ter lançado algum produto. Então, depois disso, tu reivindica o teu perfil. Eu tenho um vídeo no canal da Idear, tem um link na nossa bio, que fala bastante disso, assim, tem bastante link para tu pesquisar e tal. Mas, basicamente, tem esses dois formatos. Não sei se a Marina quer acrescentar alguma coisa. Eu acho, assim, super válido você ouvir da sua distribuidora o que ela considera um pitching ideal, sabe? Mas, assim, fazer um bom release, não muito longo, porque tem que pensar que o artista o editor tá ali com, eu não sei quantos mil, o Maurício, né, da Taratori, acho que ele dizia que eram 40 mil produtos por dia. Então, assim, seja relevante, né? O que é interessante para os editores de playlist. Tem se você entender inglês, o Spotify, ele tem um portal Behind the Streams. Behind the Streams. E tem uma matéria que era justamente uma perguntas e respostas do time do Spotify para perguntas relacionadas ao pitching. Muito legal. De repente, depois manda um DM para mim ou para Amanda e a gente manda esse link. Eu te mando por WhatsApp. Que eu dividi hoje com minha equipe, porque tinha uma informação ali sobre o radar de novidades que eu não sabia. Então, eu tô com ela aqui e faço. Mas, assim, um bom release explicando por que aquela música é interessante. Números são importantes, se você tiver números ali para sustentar o tamanho do seu lançamento. Poxa, meu último lançamento teve esse êxito. Planejamento de marketing, investimento. Eu contratei uma assessoria de imprensa, vou dar uma entrevista no dia do lançamento no Encontro com Fátima, indo na Rede Globo, ou em outro lugar, mas assim... Investimento de mídias também, quanto de impulsionamento. Tudo que mostre para o editor que sua música vai ser relevante. O que o editor ele mais quer é que a música agrade o usuário. O foco do Spotify é todo experiência de usuário, é todo pensado na experiência de usuário. Então, tanto que para sua música permanecer numa playlist, dependendo de qual playlist for, se for uma playlist que uma mesma música possa ficar durante muito tempo, para sua música permanecer, ela tem que ter uma taxa de pulo muito baixa. As pessoas não podem pular muito sua música, porque se pularem é um indicativo para o editor que a sua música não faz parte daquela playlist. Não está agradando, né, os seguidores. Não está agradando, exatamente. E o Spotify, a Deezer também tem uma escalinha de playlists, né? Então, em alguns gêneros nem tem playlist relevante. Especial. Especial. Mas outros, como pop, MPB, sertanejo, pagode, tem uma escala de playlists que você sobe a sua música de nível se a sua música tiver êxito na playlist de entrada. Então, tem uma playlist de entrada que é para novos lançamentos, que eles apostem. Depois, se a sua música for bem, ela vai para a playlist intermediária. E se ela for muito bem, ela fica na playlist topo da montanha. Principal lá. Sim, que aí essas são as de milhões de seguidores que todo mundo quer estar, mas não é bem assim. A Claudinha fez uma pergunta de se envolve dinheiro, se existe um pagamento para entrar nessas playlists, ou como é que funciona? Não. Se oferecerem, vou te botar na minha playlist por tantos R$1.000, cuidado, não façam isso. Você pode perder o seu produto, você pode ser banido da plataforma. Existem mesmo as ferramentas gratuitas de pitching para playlist. Importante falar que existem 3 tipos de playlist no Spotify e nas plataformas de streaming. A playlist editorial, que só quem pode ter controle sobre ela são os editores, e eles não cobram para entrar, tudo tem que ser orgânico, não tem como. Via curadoria, que são essas mais
As maiores, assim, as mais Sim. conhecidas, são aquelas que aparecem os números de seguidores. Essas são as editoriais. São as De que fãs, têm, assim. são as que têm escrito by Spotify, por Spotify. Quer dizer, por Spotify pode ser de editor ou de algoritmo. Mas de Uhum. algoritmo, a minha é diferente da Amanda, que é diferente da Claudinha. Claudinha. A minha playlist de algoritmo, que é, por exemplo, Daily Mix, Radar. Descobertas da Semana ou Radar de Novidades, é diferente da de todo mundo. E ela é totalmente baseada no meu comportamento como usuária. Quem eu sigo, quem eu ouço, Quem eu pulo. quem eu pulo. A partir disso, o Spotify vai criar uma playlist personalizada para mim. Playlist de usuário, você pode sim procurar os curadores dessas playlists. É um trabalho difícil de você fazer, às vezes você nem consegue chegar em quem é o curador, um contato desse curador. E você pode fazer o pitching, né? Que é o que a distribuidora faz para as playlists editoriais, você pode fazer para esse curador. Só que se o Spotify identifica que é um comportamento estranho e não orgânico, então assim, se você comprou uma entrada numa playlist suspeita, e o Spotify descobre, você corre sérios riscos de perder o seu produto na plataforma. O Maurício falou que teve um artista lá da distribuidora dele que fez isso sem que ele soubesse e que foi banido. O perfil do artista caiu. E ele disse que é para sempre, né? Então, eu assim, fiquei chocada. Cuidado com isso. Tem mais alguma Vitória, pergunta? sim, ela perguntou se tem dicas para entrar em playlists algorítmicas pessoais dos usuários. São duas coisas diferentes, Vitória. As algorítmicas são da plataforma, sempre. As dos usuários são playlists de pessoas como nós, que criaram essa playlist. Foi uma seleção, um repertório lindo, maravilhoso, um monte de gente gostou. Começou a seguir essa playlist, então é a minha playlist que hoje tem, sei lá, 10 mil seguidores, 30 mil seguidores. Aí ela não é algorítmica, ela é minha, e caso as pessoas consigam me contatar e fazer o pitch, que seria uma espécie de pitch para mim, dizendo, por que essas pessoas, por que eu deveria colocar a tua música na minha playlist, talvez eu leve isso em consideração, mas teoricamente as playlists de usuário são do usuário e é ele que põe a música que ele quer na playlist dele. Exatamente. É até uma estratégia para os artistas independentes criarem playlists próprias e irem fomentando essas playlists. Mas existem artistas que criam uma playlist, trabalham bem essa playlist. Por que é legal trabalhar uma playlist? Porque você educa o seu público a consumir artistas similares, que você acha similares a você, seguidos de você. Então, isso ajuda o algoritmo do Spotify. Gente, se tiver muito confuso, a gente pode ir picotando. Como vocês falam aqui pra gente. Mas, através desse consumo... Então, eu sou uma artista independente de MPB e eu botei a minha música, depois a música do Thiago York, depois da Ana Vitória e depois do Rubel. Enfim, criei essa playlist que me bota ali no meio desses outros artistas. Se muita gente consumir essa playlist, o Spotify vai entender que a minha música é relacionada a essas outras, porque as pessoas que me ouvem também ouvem esses outros artistas. Então, eu tenho mais chance de aparecer no rádio desses artistas, enfim. É uma ótima forma de você educar o algoritmo do Spotify a seu favor. Outra super vantagem de você criar uma playlist com mais de 20 músicas sempre é que você dá acesso ao usuário gratuito a uma seleção sua de músicas. Por quê? Quem não paga Spotify, quem não paga o premium do Spotify e da Deezer, eles ouvem de forma randômica. Então, quando você faz aquela campanha em cima de um single, a pessoa que clica no link do single, mas não paga Spotify, ela vai para uma rádio daquele single. Que talvez, se você for um artista novo, essa rádio pode ser bem equivocada. Sim, aí vai tocar 50 pessoas antes de tocar a tua música para aquela pessoa e ela não vai ficar esperando. Exatamente. E como você está começando, o algoritmo não está treinado para saber qual é o seu estilo. Então, a gente teve um teste que a gente fez com uma artista lírica lá da Jangada, que a gente clicou no single com uma conta gratuita que a gente tem, nossa,
E aí botou na rádio e entrou Alcione, antes da artista lírica, que é outra Nada a ver. conversa. Misturou. Então, assim, é uma experiência muito ruim. Quando você cria uma playlist com mais de 20 músicas, o usuário gratuito pode ouvir randomicamente aquelas 20 músicas, porém você está escolhendo o que é o randômico daquele usuário e ainda está educando o algoritmo do que é similar ao seu som, né? Então, enfim, façam playlists, não muitas, também não adianta ficar criando uma atrás da outra e não trabalhar nenhuma delas. Não trabalhar nenhuma delas, é melhor você ter uma muito boa aí, que tenha muita relação com a sua carreira a longo prazo, para você usufruir bastante dela. E aí, voltando para a pergunta da Vicky, de playlist de algoritmo, seguidor, gente, seguidor nas plataformas, batam nesse martelo. Quem segue você no Instagram, puxa para seguir no Spotify, puxa para seguir na Deezer, faz campanha de pré-save, que também puxa seguidor. Então, a partir do momento que o usuário segue o artista, aquele artista é muito mais propenso a aparecer na playlist de algoritmo do usuário. Então, o seguidor é super relevante. Também incentivar o consumo da sua música pelos usuários. Mas principalmente seguidores. O seguidor tem um peso muito grande. Né? É a métrica mais importante, né? Exatamente. Bom, a gente acabou ficando um planejamento com algumas outras informações, mas eu gosto, assim, né? A minha palestra normalmente é assim mesmo, aberta ao público. Mas só para tentar fechar aqui o planejamento, fazer um plano de mídia, eu acho super importante para o artista que está começando ter uma verba, por menor que seja, direcionada para Facebook Ads, para Google Ads, e definir índice-chave de performance. Quando você define a meta, você já sabe qual é o KPI, o índice-chave de performance que você vai observar para ver se você está indo no caminho certo ou não. Então, não adianta eu falar, gente, bombou meu lançamento, meu Instagram ganhou 5 mil seguidores. Não, seu lançamento não tem nada a ver com seguidor no Instagram. Agora, você fala, gente, meu lançamento bombou, eu subi o número de seguidores no Spotify em 20%. Eu entrei em uma playlist de editorial. Meu clipe alcançou tantas mil visualizações, enfim. Aí faz sentido você entender qual é o índice que vai te indicar se você teve êxito ou não na sua meta. Ricardinho dos Inocentes também. Tinha que estar assistindo a live da patroa, hein, Ricardinho? É a Adriana Calcanhoto, nossa patroa. Claudinha pergunta se grandes números no debut, no lançamento, né, define o sucesso da música ou estabilidade dos números. Eu acho que se grandes números forem orgânicos, isso é incrível. É ótimo, mas tem que ser sustentável. Então, só que assim, por exemplo, o YouTube, se o seu clipe tem um êxito muito grande nas primeiras 24 horas, ele vai exibir o seu clipe para mais gente. Então, uma coisa vai puxando a outra. Mas tem uma questão dentro da pergunta da Claudinha que eu acho importante a gente falar, sei que a gente está nos últimos 15 minutos, que é o que significa a entrada em playlist. Né? Você não deve ficar obcecado com entrar em playlists e depois que entrar em playlist atingir o meu ápice, estou resolvido. A entrada em playlist, consequentemente, vai trazer uma saída de playlist no futuro. A não ser que, enfim, que você se torne realmente, sua música se torne um clássico daquele gênero e fique ali para sempre, ou vá subindo nessa pirâmide que a gente falou. O importante é que nessa saída da playlist, você vai cair, caia para um patamar acima do que você estava antes do lançamento. Eu tive um cliente meu que conseguiu uma playlist incrível de MPB. Ele entrou e ficou durante um tempo nessa playlist. E aí depois ele saiu. E eu acho que ele abriu o Spotify for Artists e viu nos últimos 7 dias. E aí ele viu aquela curva. Ficou desesperado. Nossa, uma queda incrível. E ele ficou, totalmente desmotivado. E eu falei, olha, abre aqui esse time frame, né? Abre esse período de análise. Olha onde você estava antes aqui. Você agora está aqui de ouvintes mensais, de streams diários. Seus seguidores subiram muito. Então,
saber o que analisar, né? Saber contar a Sim, história dos números. é muito complicado, vamos usar, quando o artista decide fazer esse tipo de análise, assim, porque em geral ele não sabe ler os números. Então, Exatamente. como nesse caso, ao invés de fazer o que a gente faria? A gente entraria lá na plataforma, sabendo que o lançamento foi, sei lá, um mês atrás. Eu sei que eu preciso analisar pelo menos uma semana antes do lançamento para ter uma base do que era antes. Só que o artista não tem essa leitura, né? Então ele vai lá olhar um insight de alguma coisa e volta com uns questionamentos que até às vezes não fazem o menor sentido, porque eles fizeram a leitura incorreta dos dados, né? Perfeito. Gente, peçam para a pessoa que fez o lançamento de vocês. Olha, eu quero saber quais são os meus resultados, eu quero saber quais são os insights, eu quero saber. Porque daí a gente faz a leitura e o filtro e passa para o artista da forma que ele vai entender aquilo ali. Perfeito, perfeito. E eu acho que, assim, o artista está super livre para questionar, né? A gente está aqui para isso. Mas cuidado ao tomar conclusões. Você tem uma agência, você contratou uma agência, sabe? Então, oi, Lu. Lu cuida. Bom, Lu trabalha no time do rei, Roberto Carlos. Ai, que Estamos com uma chique. audiência muito chiquérrima aqui. Lu já está com máscara até na foto do Instagram. Estamos nos preocupando muito, né, Lu? Gente, usem máscara e evitem sair de casa ainda. Enfim. Mas eu acho super válido. Eu acho que às vezes o artista traz sim colaborações para o nosso trabalho e é super produtivo que o artista participe e tudo mais. Mas sim, cuidado ao tomar conclusões. E às vezes a gente já teve situações super até desagradáveis, assim, de alguém chegar para a gente contestando o nosso trabalho, porque olha só o custo por clique dessa campanha de YouTube. E aí eu falei, olha, mas a nossa campanha de YouTube não queria clique, a gente queria impressão. Então, assim, o clique, inclusive, a gente só botou para ter ali, mas o nosso objetivo não era clique. Não era esse. O CPC, né, o custo por clique, não é relevante. Não olha para isso. Olha o nosso custo por impressão. Olha as outras campanhas que você tinha feito sozinho. Como o custo por impressão era muito mais... Então, assim, eu acho que ter respeito pelos profissionais que você está contratando é fundamental. Isso eu acho que acho até impressionante. Tem um post que vai entrar na Jangada esses dias que é falando isso. Assim, quando alguém fala, meu sobrinho faz igual... Sobrinho, não usa sobrinho. Fala outro parente, porque sobrinho já é uma... Já tá chato usar o sobrinho. Tá chato. Não usa sobrinho, inventa outro parente. Mas não fala isso, que alguém que adora usar rede social faz o mesmo trabalho que uma agência, porque a gente respira isso. Poxa, a Amanda tem uma live toda quarta-feira sobre isso, sabe? Todo dia, eu abro os veículos mais importantes para ler o que tem de novidade. Tem grupos de mercado que vão me atualizando. Então, assim, não compara. Aí o que a gente fala Lília, minha amiguinha de Twitter, vamos trabalhar juntos. Falar para um social media, para uma agência de marketing, que o sobrinho faz igual, é o equivalente a eu virar para você, artista, e falar que eu vou ouvir seu lançamento com um fone só de ouvido. Que eu quero saber qual é essa... É essa reação que a gente tem. A mesma que você tem quando alguém fala que ouviu sua música com um fone só. Então, assim, cuidado com isso. Tenha respeito pelos profissionais que estão trabalhando com você, sabe? Mas sobre planejamento, eu acho que é mais ou menos isso. Só voltando ali nas metas que a gente tinha falado no início, depois de você definir suas metas, você define seu plano de ação para alcançar aquelas metas. Então, se a minha meta é subir em 20% no Spotify o público da região X, qual é o meu plano de ação para alcançar essa meta? Eu vou procurar micro-influenciadores dessa região, eu vou fazer uma live with com algum outro artista que tenha interesse em alguma coisa da minha audiência e eu tenho interesse na audiência dele. Então, a audiência agregada ali, né, para fazer essa live with nossa, por exemplo, você tem uma agência de marketing, eu tenho uma agência de marketing digital, as duas voltadas para a música. Então, assim, a nossa audiência é a mesma. Muitos amigos meus entrando, mas... Que bom! Mas, enfim, parte da audiência é similar. Então, assim, definir esse plano de ação, porque o artista independente, além dele ter uma grana
restrita, ele também tem tempo restrito, porque ele tem que fazer tudo, né? E mais um pouco. Então, escolher bem o que você vai fazer com o seu tempo e com o seu dinheiro. E aí, como você faz isso? Tendo uma meta clara ali que você quer alcançar. E como você define a sua meta? Criando uma frasezinha ali que seja SMART, né? Depois podem procurar o conceito de meta SMART, que eu já expliquei aqui, não vou me repetir. Gente, é importante dizer que tem várias... já tem 2, eu acho, colunas, né, Marina, tuas no mundo da música? Ou 3? Tem várias. Eu tô devendo, mas tem 3 sobre Spotify. Tem 2 ou 3 sobre plataformas de streaming. Tem 2 sobre playlist, uma sobre pré-save e outras sobre outros assuntos lá no mundo da música. Inclusive, eu coloquei os links dessas colunas da Marina no último vídeo que eu publiquei no canal, então fácil acesso, assim, para vocês acharem quais são as publicações. Ela fala muito sobre as playlists, dá bastante detalhe. Tem uma especificamente sobre playlists algorítmicas e editoriais e outra especificamente sobre playlists de usuários. Então, leiam as colunas dos outros, das outras pessoas também. Jornalista não repete, né? Eu fiquei pensando outra palavra para usar, porque eu tenho pavor de fazer essas redundâncias. E aí, leiam, procurem, pesquisem. O blog da UBC é excelente, o blog da Jangada é excelente, as publicações da Jangada no Instagram são ótimos. Tem várias informações relevantes. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, que é a dica que eu sempre dou, não solicitada, leiam sobre o mercado. Pesquisem sobre o que vocês trabalham, sobre o trabalho de vocês, porque, tipo, muito músico ainda acha que tirar a música e subir no palco é o trabalho. E, cara, infelizmente o mercado não é mais assim. Vocês precisam conhecer o mercado, vocês precisam conhecer o processo, porque senão só tocar o instrumento não é mais suficiente. Vai ser um dia, né, Amanda? Quando você conseguir ter uma estrutura que faça todo o resto, você vai poder finalmente focar apenas na música, mas isso não é, infelizmente, ou não é uma realidade, né? Não é, exatamente. Também indico, como você falou, da UBC, a newsletter da UBC, que é uma frequência ok, não fica ali o tempo todo mandando coisas diferentes e relevantes. Da BNI também é ótima. Lembrei agora. BNI, então, eu acho que é uma vez por mês, né? É excelente. Bem pouquinho, mas sempre que vem. Hoje mesmo eu abri para ver o que eles tinham mandado. Falaram da plataforma do Amazon Music para web, enfim. E da migração do Google Play para o YouTube Music também. Exatamente. Tem que estar atento ao mercado. Ou contratar alguém que esteja atento. Mas mesmo assim, é legal você saber um pouquinho para você até poder trocar ideia, poder claro, né? Enfim. E para poder cobrar também as pessoas que tu está pagando para fazer o serviço, né? Se tu não conhece nada do mercado, fica difícil avaliar se essa pessoa está fazendo a coisa do jeito certo. Perfeito. Tem algumas perguntas do... Na verdade, uma delas tu já respondeu, que foi bastante perguntada, que é quanto tempo é necessário entre o planejamento e o lançamento. Eu não sei se tu tem um número ideal, assim, para responder. Então, no caso da Jangada, a gente tem 3 semanas para o planejamento. Então, eu indico pelo menos 1 mês e 15 dias de antecedência para a gente poder ter os 15 dias do planejamento e mais 1 mês de ativação, de comunicação, entender como a audiência daquele artista reage. Mas, assim, se a pergunta para o artista que quer fazer o planejamento dele mesmo, aí eu acho que você se define ali um limite de concluir o seu planejamento. E aí, além do planejamento estratégico, também fazer o planejamento de conteúdo, né? Saber o que você vai produzir para as suas redes sociais, para o seu canal do YouTube, se você for ativar seu canal do YouTube. E com antecedência também, porque aí você consegue fazer uma bateria de conteúdo todo de uma vez só, uma editoria. Você consegue avaliar melhor. Poxa, eu fiz vários vídeos desse tipo, só que todos deram certo. Então, é sinal que esse formato funciona. Só esse aqui deu certo. Então, talvez seja o artista que você gravou, ou o que você falou naquele vídeo que deu certo e não aquele formato. Enfim, tem também o planejamento de conteúdo. Mas eu acho que planejar para pelo menos começar a ativar os seus canais com 1 mês de antecedência, nem que seja para introduzir o assunto do seu próximo lançamento ali, sabe?
Perfeito. A outra dúvida que eu acho que é, tipo, eu coloquei aqui, mas assim, é muito difícil de responder isso, pelo menos eu acho que eu não teria uma resposta, que é quanto custa para fazer um bom lançamento, para incluir as coisas necessárias. E realmente eu não sei se tu consegue ter uma resposta para isso, porque eu não tenho. Em 2 minutos, então, menos ainda. Mas assim, não tem, assim, não tem quanto custa. Depende da estrutura que você tem, das capacidades que você tem pessoalmente, né, de fazer as coisas acontecerem. Eu acho que, assim, o artista é criativo. Então, seja criativo também nas soluções para as necessidades que você tem, mas não seja criativo, né? Uma boa pessoa para fazer o ISRC, seja certinho nessa parte mais contratual, burocrática, porque isso é muito importante para você conseguir rastrear o seu trabalho, ser remunerado corretamente, enfim. Exatamente. A resposta que eu dou para essa pergunta geralmente é uma outra pergunta que é quanto tu tem? Sim. Tipo, e aí com base nisso eu crio o que dá para ser criado, porque a resposta contrária é perda de tempo, assim. Exatamente. Muita gente pergunta quanto eu invisto em mídia, né? Que é uma pergunta um pouquinho mais simples do que essa, mas mesmo assim... Ainda assim, difícil. Se você investir R$10, você vai alcançar X pessoas. Se você investir 1.000, você vai alcançar 1.000... Não, você vai alcançar 100 vezes X. Não isso, não é proporcional também. Então, assim, não. Depende de inúmeros fatores. Depende de inúmeros fatores. Então, é melhor você me dar quanto você tem para eu te falar, olha, esse valor é legal ou esse valor, tipo assim, se você tem R$100 para investir em mídia, é melhor que nada, mas tenta ter mais, né? Enfim. Mas é isso, acho que vamos acabar. Não, exatamente. Gente, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, então já quero agradecer de novo, acho que pela milésima vez, a participação da Marina. Fiquei muito feliz. Por favor. Também. Vamos marcar outra vez aí. Sim. Gente, tem meu curso de marketing digital para artistas a partir do final do mês no Music Rio Academy. Vejam lá. Se inscrevam. Imersão em marketing digital. Obrigada por ter participado. Obrigada a você Beijo. pelo convite.